Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que estamos aqui novamente juntos para mais uma noite de estudo da nossa Casa Espírita do Centro Caibar Schutel de Pompeia. E vamos iniciar então essa noite com a nossa prece. Agradecendo ao nosso querido e amado Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, novamente, imbuídos todos do mesmo desejo de aprendizado, de reflexão, de aperfeiçoamento do nosso espírito. E para isso rogamos a você, Senhor Jesus, nosso anjo guardião, os trabalhadores e mentores da nossa Casa Espírita, que nos auxiliem, que nos inspirem as reflexões e os pensamentos dessa noite, mas que principalmente possamos viver essas atitudes no nosso dia a dia. Que assim seja. Então, pessoal, como eu disse, hoje é o nosso estudo, nossa noite de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da nossa Casa Espírita. E o tema escolhido para a noite de hoje foi o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Bom, é interessante, na leitura de todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que o conceito, a palavra caridade, ela está distribuída ao longo de todo o texto, de vários capítulos. Nós podemos encontrar pensamentos, passagens, reflexões, depoimentos, em muitos capítulos sobre caridade, mas especificamente no capítulo 15 é estudado o assunto: fora da caridade não há salvação. O capítulo é composto por várias partes, né? A parábola do bom samaritano, que nós conhecemos, o mandamento maior, a necessidade da caridade, fora da igreja não há salvação, que aí Kardec nos ajuda a elucidar um equívoco de conceito, e aí sim ele finaliza com o capítulo com fora da caridade não há salvação. Nós não vamos ler sistematicamente cada um dos itens, mas nós vamos conversar sobre tudo e de forma a auxiliar quem for estudar esse capítulo ter uma compreensão melhor. Como sempre nos capítulos do Evangelho, ele começa com um texto do Evangelho, um texto bíblico, porque a proposta do Evangelho é auxiliar ao entendimento das passagens de Jesus. Então vamos citar algumas que envolvem caridade. Então, uma em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Amarás ao teu próximo. Outra passagem de Mateus: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porquanto tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Várias atitudes aqui nessa passagem ligadas à caridade. E por último eu trago uma passagem de Paulo, em sua epístola aos Coríntios, que também é bem conhecida, né? Quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Dentre as três virtudes, dentre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Olha o entendimento desse apóstolo, né, há 2000 anos atrás, sobre a caridade, sobre a importância da caridade acima de outras virtudes.
Então a nossa proposta hoje é entender isso. Por que essa frase tão clara, né? Fora da caridade não há salvação, ok? Bom, quando nós temos uma afirmação desse tipo, nós nos perguntamos, né? Sempre, eu pelo menos faço isso. Por que fora da caridade? Por que não fora de outra coisa? Por que não fora da religião e da igreja não há salvação? Como era o conceito dos tempos de Kardec, né? E de séculos para trás. Ele mostrou no capítulo que isso é um equívoco. Isso não é privilégio de um grupo de pessoas. Então tá bom. Então nós podemos perguntar, então nós estamos aqui estudando o Espiritismo, fora do Espiritismo não há salvação. Porque afinal nós estamos aqui estudando, compreendendo, lendo a respeito das leis divinas, né? Nos esforçando toda semana aqui. É isso? Não é isso também. Então tá bom, porque também não é exclusividade do espírita isso. Então tá bom, então fora da fé não há salvação. Também será que é isso? Então uma pessoa sem fé não pode ser salva, não será salva. Então tá bom. Fora da humildade não há salvação, ou melhor, chega talvez no extremo. Fora do amor não há salvação. Não foi isso que ele escreveu. Ele escreveu fora da caridade não há salvação. Ele escreveu fora do amor não há salvação. E nós vamos tentar entender o porquê. Por que não é fora do amor e é sim fora da caridade não há salvação. Lendo o capítulo do Evangelho, capítulo 15, é muito claro o conceito que fica na sua mente quando você termina ele. Que a caridade é o único caminho para a sua felicidade. Não tem outro. É a caridade o único caminho. Não é o amor, não é a fé, não é as leituras, o maior entendimento sobre a doutrina espírita, não. É o único caminho, é a caridade. Vamos lá. Então, para a gente entender isso, vamos ao primeiro passo, né? O que é caridade? Como é que eu entendo caridade? É algo que eu dou para alguém? É a mão que eu estendo a alguém? O que é? Né? Tem muitas acepções, muitas formas de entender. Então, como que Jesus entendia a caridade? Kardec também tinha essa dúvida e perguntou aos espíritos do Livro dos Espíritos na questão 886. Onde ele perguntou como é a caridade entendida por Jesus e os espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Veja que os espíritos aqui não falaram a caridade entendida por Jesus é o tanto que você dá, é o tanto que você faz. Não colocou uma quantidade aqui, ele colocou atitudes de benevolência, de indulgência e de perdão. Isso é importante. Já começa aí um conceito que tem que ficar na nossa cabeça. São atitudes, ou seja, são ações. Então, até Paulo escreveu isso, porque ele entendeu muito bem esse conceito. E ele escreveu que a caridade é o amor em ação. Então é um pouco diferente, né? Porque se eu falo fora do amor não há salvação, eu posso sentir amor, mas se eu não fizer nada, não colocar em prática, isso não está trazendo benefício nenhum. Então precisa de uma ação para você pegar e realmente colher um benefício disso, ok? Então eu acho que essa frase de Paulo é muito legal. Caridade é o amor em ação. E lembrando os espíritos, benevolência, indulgência e perdão. Nada disso é material. Então, qualquer um pode fazer a caridade? Sim, porque a entendida por Jesus, benevolência, indulgência e perdão, pode ser dado por quem tem muito, meios materiais, e quem não tem nada, uma pessoa
completamente desprovida de meios materiais, numa situação de pobreza, pode ser caridosa por esse conceito de caridade entendido por Jesus. A prática aqui é a chave, ou seja, é praticar essas atitudes. Caso contrário, como eu disse lá, a caridade passa a ser uma palavra vã, uma palavra desprovida de sentido, porque ela necessariamente precisa ter uma atitude prática. E uma reflexão que a gente faz é que benevolência, indulgência e perdão não é tão fácil com o nosso espírito ainda orgulhoso do jeito que nós somos. É mais fácil nós conseguirmos dar algo a alguém, material, dispor de algo, do que muitas vezes perdoar. Então, quando a gente pratica a caridade entendida por Jesus, ela vem até antes do ato de você fazer algo. Ela vem antes. Ela é mais do que o ato de você dar algo. Praticar o perdão, a indulgência, na verdade é um sentimento que vai embalar o seu futuro ato. Olha que interessante. Eu acho muito interessante isso. A caridade, ela é muito ampla. Ela envolve sentimentos que começam antes do ato que você vai praticar, do ato de caridade, como a gente está acostumado a entender. E aí, ok. Então nós entendemos caridade, benevolência, indulgência e perdão. Ok. Fora da benevolência, da indulgência, do perdão, não há salvação. O que é salvação, gente? A salvação do quê? Vai me salvar de algum perigo físico, de algum sofrimento? O que é salvação? Como ela é entendida? Também nesse contexto dessa frase. Bom, como as concepções teológicas hoje entendem, hoje não, ao longo do tempo, entendem salvação. Varia muito. Mas, em síntese, geralmente depois de uma vida, certo? Com erros e acertos, a criatura é alçada após essa vida a um plano de bem-aventuranças, a um plano onde ele vai receber a recompensa por a vida que ele teve. Ou seja, é uma vida, depois ele vai ser alçado a um local que não tem mais sofrimento, que ele vai ficar livre de sofrimento. É o céu. Então, isso sempre, dessa forma, sempre é algo que é dado a você, que vem de fora para dentro. É tipo um passe livre, é um salvo-conduto para você ir aos céus. Para você habitar um local que você não vai ter mais sofrimento, que você vai ser feliz. É como se você fosse transportado para um local desse, com um passe livre. Bom, pessoal, não parece que é isso, né? Então, o que é salvação? Vamos entender, vamos relembrar um assunto que nós já estudamos aqui. As leis divinas. Kardec propôs aos espíritos um conjunto, ele questionando quais são as leis divinas, ele propôs uma série de leis, na questão 648 do Livro dos Espíritos, e os espíritos endossaram, falaram, pode considerar isso daí. E dentre as leis que Kardec propôs e que foi homologada, que foi afirmada pelos espíritos, está uma lá, Lei de Justiça, Amor e Caridade. É a última. Bom, gente, o que nós estudamos depois, inclusive no Evangelho aqui, toda infração, assim como é no nosso mundo aqui, nas nossas regras sociais hoje, também o é nas leis divinas. Ou seja, qualquer infração a uma lei aqui, mas principalmente as divinas, gera uma consequência para nós. Ou seja, gera uma situação de reparação
No caso das leis divinas, de educação. Nós precisamos aprender com a nossa transgressão as leis. É por isso que existem as leis, é por isso que ela tem essa conotação de lei. Ou seja, transgrediu a lei, você recebe uma consequência para o seu aprendizado, a sua educação. Então, não praticar a caridade, não fazer a caridade que está no texto da lei que Kardec disse, nos prende, ou seja, gera uma transgressão e nos prende num círculo contínuo de ação e expiação, ação e reparação, ação e prova. Então, enquanto a gente está preso num círculo que a gente escolhe não fazer a caridade, que é uma lei divina, e toda vez que a gente transgride, então tem que reparar e tem que aprender, nós ficamos presos num círculo desse, que nós sabemos que não é um círculo que nos faz progredir. E todos nós queremos progredir, queremos ser mais felizes. Então, por que a salvação? A salvação do quê? A salvação disso, desse círculo de equívocos que nós vamos ficar presos por muito tempo pela nossa teimosia em não praticar as leis divinas. No caso, a caridade. Então é isso. Fora da caridade não há salvação. Benevolência, indulgência, perdão nós devemos fazer, porque cada vez que nós não fazemos, nós estamos transgredindo a lei e gerando situações que nós vamos ter que viver e passar até a gente aprender a fazer isso. Então, praticar a caridade é nos salvar, é nos tirar desse círculo que nós ficamos presos. Então é bastante interessante, né? E me leva a pensar outra coisa, né? Ok, então tá claro, né? Essas ações que nós devemos ter, as leis divinas, eu não transgredir para não trazer, não ficar nesse ciclo longo. Mas por que a caridade? Por que não outra coisa, né? Por que não, voltando um pouco ao começo, né? Por que não outra coisa? E aí vem a explicação que está no texto também do capítulo. Bom, as maiores chagas da humanidade hoje, como foram afirmadas pelos espíritos, são o orgulho, o egoísmo. A pessoa que pratica orgulho, que se acha acima das outras pessoas, ou a pessoa egoísta, que só pensa em si. São os piores problemas da humanidade. E a caridade, ela é a negação absoluta dessas duas chagas. Porque uma pessoa orgulhosa não consegue fazer a verdadeira caridade, realizar o perdão verdadeiro quando ela se sente acima de quem a ofendeu. O ser egoísta não consegue tirar do que tem para oferecer nada, nem uma palavra, não só o bem material, mas nem amor, nem palavra, nem atenção, nada. Então a caridade é o oposto disso. Então a caridade ela combate o cerne, o centro das nossas deficiências hoje. É por isso que ela foi escolhida por Jesus quando ele disse: fora da caridade não há salvação. Quando Kardec afirmou isso. A caridade pressupõe todas as outras virtudes. Você não consegue praticar a caridade naqueles atos que nós lemos sem humildade, sem brandura, sem benevolência, sem a justiça, sem a compaixão. Ou seja, ela traz junto dela um monte de outras atitudes, um monte de outras virtudes que sem ela a gente não consegue completar o ato de caridade inteiro. De forma que no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, aí é uma passagem também que fala de caridade, não é nesse capítulo, é em outro, que um dos Espíritos fala que a essência da perfeição é a caridade na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então, lembrando que nós falamos, caridade é prática de virtudes. É por isso que essa palavra é tão ampla, é tão forte e foi escolhida.
E lembrar algo que nós já comentamos também. Por que caridade? Nós estamos num mundo, na passagem de um mundo para um mundo de regeneração. Já discutimos isso e nós já vimos que a base desse mundo vai ser o amor ao próximo, a base das relações sociais, a base da sociedade. Não será mais possível ignorar os sofrimentos e as dificuldades dos nossos semelhantes. Então, para mostrar a importância da caridade, inclusive para o momento atual que nós estamos. Bom, então entendido caridade, benevolência, indulgência, perdão, ela nos salva, essas práticas nos salvam do nosso ciclo de erros e reparação, ou seja, nós realmente progredimos, ok? Então, entendido isso, como é que nós vamos praticar a caridade, certo? Nós já sabemos, nós falamos que a caridade é mais ampla, ela vai muito além de uma esmola material, de algo que a gente dá para alguém. Ela abrange uma relação mais completa nossa com nossos semelhantes. E nós vamos olhar um pouquinho isso agora. Então nós temos dois tipos de caridade, que é a caridade beneficente e a caridade benevolente. Nós podemos até falar que a caridade beneficente, ela está beneficiando, ela está provendo, ela está entregando algo, né, a alguém. E a benevolência, com todos os conceitos de bondade, de perdão, de amparo, a caridade moral aqui, que a gente também já ouviu tanto falar. Então, em vez de simplesmente explicar, colocar nas minhas palavras, eu vou trazer algumas frases aqui do Evangelho que eu acho que são muito claras para mostrar a prática da caridade. Tanto a caridade material quanto a moral. Então, no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito bacana. O Espírito fala: rico, dá do que te sobra. Dá. Ele fala: faze mais. Dá um pouco do que te é necessário, porquanto o de que necessitas ainda é supérfluo. Mas dá com sabedoria. Pausa aqui. Ele está falando, rico, a pessoa que tem bens, que tem meios materiais, dá, mas dá mais. Não dá só do que está sobrando, daquele dinheiro que está, daquele recurso que está sobrando, mas dá mais até do que você acha que está necessitando, aquilo que você fala, puxa, vai me fazer falta. Ele fala, dá isso. Porque é um equívoco, o que você acha que vai fazer falta para você, na verdade ainda é supérfluo. Ainda é mais do que você precisa. O nosso medo, o nosso apego aos bens materiais nos fazem não medir direito realmente o que é necessário. Só lembrar, pessoal, dos apóstolos, quando você está a serviço de Deus, Jesus até recomendou, não leve nada, vocês vão ser amparados pela providência divina. Existem passagens bacanas, né, atribuídas a Francisco de Assis, onde ele também ele abdicou de tudo porque ele queria ficar nas mãos da providência divina. Mas vamos continuar. Não repilas, prática da caridade, não repilas o que se queixa com receio de que te engane. Outra pausa. Não afaste quem está te pedindo com medo de você dar algo que você pode se enganar. Uma pessoa que pode estar te enganando para pegar e tirar um recurso seu. Está falando, esquece isso. E ele recomenda, então, vai às origens do mal. Alivia primeiro. Em seguida, informa-te e vê se o trabalho, os conselhos e mesmo a afeição não serão mais eficazes do que tua esmola. Eu acho que essa frase é muito completa, porque ela fala, você alivia, precisa muitas vezes de alívio, mas faz com sabedoria a caridade. Busque as origens, tente entender a situação, o contexto.
Veja se é isso mesmo o que você pode melhor de fazer a pessoa. Como ele falou, às vezes a sua afeição vai fazer mais do que todo o recurso que você der para quem está precisando. Eu acho fantástico essa passagem aqui, capítulo 16 do Evangelho. Mas tem outra, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, também tem outra passagem que nos ajuda a entender como que é a prática da caridade, né? Então tá lá, item 10. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do necessário disponho? Ou seja, pergunta de quem não tem nada para oferecer material. Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-lo por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. A sua oração é um ato de caridade, segundo o entendimento do Jesus do Evangelho. Porque há pessoas que não receberam nem isso. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, eu posso fazer a caridade. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizendo aos que o desespero, as privações, azedaram o ânimo e levaram a blasfemar. Ou seja, acolhe, ampara, ouve. Dá alguma palavra boa para essa pessoa que está desesperada, que perdeu o equilíbrio, que perdeu a harmonia. É um ato de caridade. Então, esse é outro trecho aqui muito claro em como praticar a caridade. Deixa claro para nós que é muito além de dar algo. Apesar de, como disse no texto anterior, é necessário aliviar o sofrimento, muitas vezes material. Mas você pode fazer muito mais, mesmo quem nada tem pode fazer. Então isso fecha, consolida todo esse conceito, todas essas coisas que nós falamos há pouco. E aí, assim, ok. Então essa é a recomendação do Evangelho. Como trazer para os nossos dias atuais, né? Vamos praticar a caridade. Então, tem um conceito que a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, que tantos livros nos deu, ela coloca um conceito dos invisíveis da sociedade. Até numa palestra de Divaldo, numa passagem dele na África do Sul, foi quando ela mencionou isso para ele. Divaldo, preste atenção nos invisíveis, nas pessoas que vocês não enxergam, nos sofrimentos que estão ocultos. Porque uma pessoa esmolando, você muitas vezes a vê. Agora, um sofrimento muitas vezes é oculto, está por trás de uma máscara, de uma face que você não reconhece. Preste atenção, e aqui tem um vídeo muito bonitinho. Está no Facebook da Mansão do Caminho, eu não vou passar o vídeo, está na data de 22 de julho de 2020, ou seja, o ano passado. Quem tiver oportunidade, assista um vidinho de 2 minutos, muito bonitinho, não foi produzido pela Mansão do Caminho, eles só postaram lá, mas foi onde, inclusive, eles chamaram esse conceito no post deles da mentora, né? Atenção aos invisíveis. E existem pessoas invisíveis na nossa sociedade? Pessoas que a gente não enxerga? Quantas pessoas que a gente se relaciona num único dia nosso, seja indo à padaria, ao mercado, seja cruzando com alguém na rua, seja o nosso companheiro de trabalho, seja qualquer coisa, a gente passa por tantas pessoas. Nós transitamos na via pública de carro. Quantas pessoas que nós muitas vezes não notamos a presença dela e principalmente as carências que ela está necessitando, seja econômicas ou emocionais.
Nós ficamos tão absorvidos nesse mundo corrido de produção, de fazer tudo e de fazer cada vez mais, que isso nos tira a capacidade de enxergar esses invisíveis. Nós ficamos absorvidos em nós mesmos. E nós perdemos uma oportunidade a cada encontro desse de fazer um ato de caridade, de fazer o bem, de servir a Deus. Quantas ocasiões, pessoal, caridade nos atos mais simples. Quantas ocasiões nós sorrimos para alguém? Em quantas nós deixamos de sorrir para alguém, né? Em quantas ocasiões nós deixamos de cumprimentar, de agradecer a quem está prestando um serviço para a gente? Em quantas vezes nós deixamos, muitas vezes, de apertar a mão fraternalmente, com o coração aberto a alguém? Essas pessoas invisíveis, inclusive, podem estar perto de nós, pode estar tão perto de nós, dentro do nosso círculo familiar, e a gente não notar um sofrimento, uma pessoa que precisa de uma palavra e de um amparo. Então, pessoal, prática da caridade começa por a gente abrir os olhos e começar a enxergar o que a gente não quer enxergar. Ou a gente não enxerga porque nós estamos tão centrados em nós mesmos que nós não enxergamos, que são os invisíveis da sociedade, que podem ser inclusive da nossa família. E pequenos gestos fazem a diferença. E assim, e temos necessidade de fazer isso, ou seja, tem caridade? Isso aqui eu trazendo para a realidade de Pompeia, uma cidade pequena, uma cidade materialmente servida, bem administrada ao longo desses anos todos. Uma cidade pequena, então fácil de administrar. Mas vamos olhar o contexto maior. Nós somos todos irmãos, estamos no mesmo mundo. Então, alguns dados aqui da ONU, da OMS e do nosso IBGE, para ter uma ideia da situação fora de Pompeia, fora da gente um pouco. Vamos olhar o mundo. Dado da ONU, 2,3 bilhões de pessoas hoje no mundo. Vou repetir, mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a saneamento básico. Outro número alarmante, 650 milhões de pessoas do mundo, quase 10% da população mundial. Uma em cada 10 pessoas, quase, não tem acesso à água fresca. Não tem acesso à água potável para tomar. Nós aqui com tanta abundância, existem mais de 650 milhões de pessoas sem acesso a isso. Naquele mapinha que está ao lado ali, é um mapa do IBGE, onde mostra que 10 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência alimentar, uma alimentação ruim ou insuficiente. E nós podemos até pensar, não, olha, tem alguns estados que são menos desenvolvidos que os outros. Não, o mapa é do Brasil inteiro. Aqui em São Paulo tem, Santa Catarina, Paraná, e em quantidade grande. Está mais ao nosso lado do que a gente imagina. Nós não vemos, mas está ali. Caridade moral. Ansiedade e depressão, dados da OMS. 9%. O Brasil tem a maior taxa de transtorno de ansiedade do planeta inteiro. Mais de 9% da população do Brasil sofre com transtorno de ansiedade. E o Brasil está entre os 5 primeiros em caso de depressão. Quase 6% da população brasileira tem algum transtorno de depressão. Então tem muito espaço, tem muito oportunidade de trabalhar, de realizar caridade moral, uma caridade, porque tudo pode estar muito escondido, porque a quantidade é muito grande e nós não vemos.
Mas felizmente, pessoal, tem gente que vê. Nós temos muitos grupos aqui que trabalham, com caridade. E eu vou trazer alguns aqui para a gente olhar. Então, alguns muito conhecidos, nós temos muita ação. Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, são médicos voluntários que cruzam o mundo para prestar auxílio sem receber um retorno sobre o serviço que eles estão prestando. O único retorno que eles têm é o prazer de estar servindo. Aí alguns números, eles estão presentes em quase todos os continentes, na África, na América, na Ásia, na Europa, na Oceania. A organização, a ONG, Médicos Sem Fronteiras, está em tudo isso. Num ano, eles atendem e fazem mais de 10 milhões de consultas. Então, tem muita ação, mas não é só isso. Como eu citei, transtorno de ansiedade, nós temos uma entidade que é o Neuróticos Anônimos. Um dos programas de maior sucesso no mundo em recuperação de pessoas são os Alcoólicos Anônimos. E o Neuróticos Anônimos aqui no Brasil, eles adaptaram os 12 passos que os Alcoólicos Anônimos lá dos Estados Unidos seguem para tratar os problemas das pessoas aqui, as pessoas que têm algum tipo de neurose, são muitas. E o mais interessante, esses 12 passos, as pessoas são voluntárias, elas atendem outras pessoas, auxiliam outras pessoas, fazem trabalhos em grupo. E esses passos, todos eles estão pressupondo um poder superior. Eles falam em Deus. É importante para você sair dessa situação que você está, nessa organização, acreditar em Deus. E o último passo é muito interessante, porque ele pressupõe que você tendo experimentado o despertar espiritual, você tem que divulgar e transmitir esse ensinamento a outros. Ou seja, pratica, acabou de sair disso, acabou de ser beneficiado, bota em prática, ajuda outro. Então, tem muita ação. Outras ações que nós podemos ver. CVV, gente, quem já não ouviu falar do CVV? Quantas vidas não foram salvas pelas ligações que foram atendidas por esses canais? A caridade moral, a pessoa no desespero, não tendo outra pessoa para falar, para conversar, ela acha um canal onde ela consegue conversar com alguém. Trabalho fantástico do CVV, fantástico. Temos outra também, a Fraternidade Sem Fronteiras, muito bacana. Ela é uma ONG também que está presente em 6 países, inclusive no Brasil, em várias partes, onde atende mais de 21 mil pessoas. Quem puder, entra nesse site www.fraternidadesemfronteiras.org.br. Eles auxiliam principalmente em países da África, aqui no Brasil, e tem projetos muito bacanas. E eles foram, particularmente na Fraternidade Sem Fronteiras, nós temos algumas figuras conhecidas do movimento espírita que adotaram a causa, como o Divaldo Franco, o Rossano Klinger, e outras personalidades que estão adotando isso, que estão dispondo o seu tempo para ajudar outros. É uma ONG muito bacana, muito. De voluntários. Ninguém recebe nada lá, a não ser para manter algumas coisas da ONG, mas quem vai nessa viagem, nas caravanas que eles dizem, são pessoas voluntárias, que colocam dinheiro do próprio bolso também, para ir lá pelo simples prazer de servir. É muito interessante, e é mais interessante ainda você assistir os vídeos e ver como é interessante, porque eles encontram lá pessoas que fazem muitas vezes mais bem a eles do que eles as pessoas.
de tanto amor que eles percebem lá nas pessoas que eles vão assistir. Mas tem mais, tem muitos grupos, pessoal. Tem esse Íris, que é um grupo que oferece cães guias às pessoas cegas, que também precisam de voluntários para ajudar, de doações. Todos esses grupos sobrevivem com algum tipo de doação também para fazer isso. Então você pode se voluntariar ou participar ajudando com qualquer quantia, caso você não se voluntarie. Então, mesmo longe da gente, tem como a gente participar um pouquinho, mas tem. Mas também não precisamos ir longe, pessoal. Aqui perto de nós temos grupos também. Nós temos grupos de ajuda Santa Casa de Pompeia. Nós acompanhamos muitas vezes no WhatsApp, nos grupos, nós vemos as pessoas ajudando, fazendo, se esforçando, doando o seu tempo e o seu esforço para ajudar. Os grupos dos vicentinos aqui em Pompeia, as sopas que são oferecidas aos moradores de rua em Marília. Marília, em Bauru também agora, o Centro Espírita Eurípides Barçanufo, lá de Bauru, começou a oferecer. Nós temos mais de 140 moradores de rua cadastrados em Marília. A ACC, a Associação de Combate ao Câncer, precisam de voluntários, precisam de doação. Não em dinheiro, mas em material. As ONGs não precisa só ser para pessoas. O bem aos nossos irmãos animais, nossos cães e gatos abandonados. Tem ONG, Agarro em Marília e outros também organizações que ajudam animais. Temos o IMA em Franca, que atendem pessoas, atende de 5 a 8 mil pessoas por semana, atendia antes da pandemia, agora está fechado também pelas restrições. Mas o melhor, talvez o mais importante, são as ações que não estão listadas nessa página, que são as ações mais anônimas. São as pessoas, os grupos menores que se reúnem para fazer o bem. E nós não percebemos, nós nem sabemos. Então, pessoal, olhos abertos. Tem muita oportunidade de ajudar, tanto perto quanto longe de nós. E tem muita gente ajudando, muita gente empenhada nisso. E como uma reflexão final, pessoal, lembrar, buscar e achareis. Busca e confia. Okay? Se propõe a fazer algo, se propõe a ter atitudes caridosas e confia que a providência divina vai te fornecer a ocasião de servir nisso. A gente só precisa estar atento com o coração aberto, porque quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Então, busque, porque a oportunidade vai aparecer. E mais importante, quando a gente ajuda ou ampara alguém, nós estamos mobilizando forças muito grandes e sublimes de amor que nos vinculam a essa pessoa, beneficiando tanto a pessoa que recebe quanto a nós, porque muitas vezes quem está recebendo é um espírito nobre que está numa passagem aqui de aprendizado, às vezes até numa missão, e nós somos os necessitados que precisamos fazer o bem de qualquer forma. Então, muitas vezes nós somos mais beneficiados do que a quem nos ajudamos. E na literatura espírita está farta de exemplos. Então, isso nos liga, espíritos com espíritos, pela eternidade. Pessoal, tem muita coisa. Deixo aqui uma pequena biografia. No final do vídeo eu coloco mais também. Mas tem muita coisa bacana aqui para olhar. Sugiram que todos olhem, se possível, porque é muito bacana, é muito inspirador. Pessoal, era isso que eu tinha para passar hoje, para a gente refletir. Espero que vocês tenham saído dessa conversa, dessa reflexão um pouco diferente do que entraram, assim como eu saí. A partir do momento que você prepara, que você estuda, a gente sai diferente. Eu espero que vocês também. Então, vamos realizar nossa prece de encerramento, rogando a Jesus, agradecendo a Jesus,
nosso querido mestre, irmão, por esses ensinamentos que nos transmitiu, que nos conduz à nossa felicidade, para a nossa jornada de espírito imortal, através do nosso progresso a caminho, quem sabe um dia da perfeição. Rogamos que a semana de todos nós seja de harmonia, de paz, de equilíbrio, e que possamos estarmos todos juntos aqui na próxima semana para mais um estudo do nosso Evangelho. Que assim seja. Então, pessoal, muito obrigado, até a próxima e vamos viver esses ensinamentos. Até mais.